Olá, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos em mais um Promessas de Esperança. Hoje a nossa reflexão tem o seguinte tema: Missões Impossíveis. Já deixa o seu like, curte esse programa, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal. Fica agora aí com a nossa vinheta, na sequência a gente reflete junto na Palavra de Deus. Missões impossíveis. Primeiro, como manter a pureza num mundo tão impuro? Recentemente, nós tivemos uma notícia na mídia escandalosa para o mundo cristão. Um pastor, pai de 3 filhos, casado, ministrando na sua igreja, foi surpreendido por um vídeo onde ele, nas dependências do templo, mantinha relações íntimas com um outro homem, também casado, também membro ali na igreja que ele pastoreava. Um outro caso de impureza assim exacerbada, um pastor numa pregação no púlpito de uma igreja falava sobre abuso sexual de menores, de crianças. E num determinado ponto da sua pregação, ele solta uma frase extremamente infeliz, desonesta, absolutamente injusta. Ele chega e diz assim: mas também temos que analisar que em alguns casos a criança também é responsável pelo abuso. A gritaria e os protestos da sua igreja local e de todas as pessoas do entorno, na mídia, que souberam e viram essa colocação, foi assim absurdo. Ele tentou justificar o injustificável. Essa é uma missão impossível. Manter a pureza num mundo tão impuro. Outra missão impossível: ser honesto num mundo tão desonesto. Uma igreja em Londres, ela se viu envolvida num enorme escândalo por conta da aquisição de uma área para construção de um megatemplo. Valores já corrigidos para o nosso real, para o nosso dinheiro. 231 milhões, é muito dinheiro. E aí esse escândalo está envolvido com propina, corrupção, desvio de grana. Uma igreja. Aqui no sul do país, Balneário Camboriú, uma famosa igreja também se viu envolvida em enormes escândalos e fechou a igreja. E não fechou somente em Balneário Camboriú. Várias das suas vertentes, das suas representantes, das suas filiais por todo o Brasil fecharam. Está virando pó, esfarelando. Portanto, essa é outra missão que ela é aparentemente impossível. Manter a honestidade, ser honesto num mundo tão desonesto. Outra missão impossível: se importar no meio de tanta indiferença. Por que eu vou me importar se as coisas são tão indiferentes? Não faz diferença se eu vou orar. E esse é o ponto. Num mundo de tanta indiferença, e aí você olha para essa marca, que deveria ser uma marca da promessa, uma marca da igreja, uma marca adventista da promessa, que começa em 24 de janeiro de 1932, a marca da oração, do clamor. A igreja ora muito pouco. Igrejas oram pouco, sacerdotes oram pouco, ministros de louvor oram pouco, consagrados, diáconos, presbíteros, jovens, professores oram pouco. E uma igreja que pouco ora
pouco poder ela tem e pouco ela influencia. Nós deveríamos ser os agentes influenciadores da nossa sociedade e da nossa cultura, mas hoje está acontecendo exatamente o inverso. O mundo apressado pós-moderno enfiou no nosso coração, na nossa alma e na nossa cabeça que nós não temos tempo, que falta-nos tempo. Portanto, a gente ora menos, a gente ora pouco. E aí nós não influenciamos, mas a cultura e o mundo nos influenciam. Ou seja, é uma inversão total de papéis e de valores. Como é que a gente vai se importar com o pecador, com o erro, com a corrupção, com as mazelas, com as misérias psicológicas, emocionais, espirituais que estão acontecendo no mundo? A gente não ora. É o nosso combustível, é o que nos mantém de pé, é o que faz a gente caminhar. Você abastece o carro, tanque cheio, e você viaja, mas você vê que está na reserva, você tem que parar, você tem que abastecer, senão não anda. E a oração é esse lugar onde a gente vai e se abastece para poder caminhar, para poder ter energia vital para as batalhas espirituais, sociais, emocionais, tecnológicas, científicas, para todas as batalhas sociológicas que a gente tem que enfrentar no dia a dia da nossa vida. Missões impossíveis. São missões que estafam, que nos cansam, que nos abalam, que fazem com que a gente fique em situações assim de desânimo. Eu não estou aguentando. Eu jogo a toalha. Não está dando mais para mim. Jesus, no seu tempo, ele falou sobre missões impossíveis. E ele usou as seguintes palavras e a seguinte metáfora. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 23, em nome de Jesus. Disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, os seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Feche os olhos. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é sempre viva, eficaz e penetrante. Obrigado pelo Evangelho. Fala conosco, Senhor. Nos alimenta, nos fortalece, nos constrange a Te seguir e a Te obedecer. Em nome de Jesus, Pai, colocamos nas Tuas mãos os nossos impossíveis. Porque, segundo esse texto, para Ti não existem impossíveis. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esse texto, ele tem sido assim extremamente pregado, refletido em cima dele. Eu mesmo já li muitas coisas a respeito desse texto. O que seria o buraco da agulha, o olho da agulha? Como assim um camelo passar no buraquinho de uma agulha? Como que isso é possível? E aí existem estudos da situação urbana, da cidade na época, que existiam buracos de agulha nas muralhas e ali daria para passar um camelo. Enfim, existem 1000 explicações. Mas de tudo que eu li, não foram poucas as informações que eu li, eu prefiro ficar com o que o texto diz. Eu prefiro ficar com a simplicidade do texto. O que existe para mim nesse texto é uma grande hipérbole, é um grande exagero. Então Jesus está usando uma figura exagerada, uma hipérbole, e não importa seja ela qual for, se ele está usando elementos que eram reais na arquitetura da época, não importa. Seja o que for, é uma hipérbole, é um exagero. Então Jesus está falando, olha, é mais fácil
um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo, é impossível. É impossível. Tanto é que os discípulos ouvem isso e ficam assim assustados, admirados. Poxa, mas então como que isso vai ser possível? Jesus fala, é impossível para vocês. Para mim, para o meu Pai, para Deus, nada é impossível. Aquilo que para mim e para você são missões impossíveis, para Deus é possível. A outra coisa é que naquela cultura, quando Jesus usa a figura do rico, é que já existia a falsa compreensão ou a compreensão equivocada e errada de que uma pessoa abastada, próspera e com muito dinheiro era o resultado e o sinal de que era uma pessoa muito abençoada por Deus. Esse é o tipo de interpretação cruel, porque então Deus não abençoa os pobres, Deus não abençoa a classe média, só abençoa os riquíssimos. Você vai ter gente boa, honesta e fiel entre ricos, entre classe média e entre pobres, como você vai ter gente do mal em todas as classes. Então esse não pode ser o parâmetro, a régua. Então, os discípulos, quando ouvem isso, é porque eles, em certo sentido, também tinham essa interpretação popular. Poxa, mas se um rico não entra no reino dos céus sendo tão abençoado, tão favorecido por Deus, quem poderá entrar? Entende? O detalhe é que nós vivemos num mundo que funciona por suas próprias regras, um mundo que estabelece as suas regras e estas regras nos colocam no olho do furacão de missões impossíveis. Exemplo, recentemente, o grande evento mundial que roubou a atenção, a audiência e a cena foram as Olimpíadas em Paris. E lá em Paris, você acompanhou regras que impediam que os atletas professassem, anunciassem e divulgassem a sua fé. Aí, o que fez a nossa garotinha lá do skate, que levou, se eu não me engano, medalha de bronze, ela manda um Jesus é o caminho, a verdade e a vida em libras. Outros atletas começam a glorificar a Deus e dedicar a Cristo as suas vitórias, os seus desempenhos. Toda a comunidade, a comitiva, a delegação de Fiji, fazendo cultos e louvando a Deus todos os dias na Vila Olímpica e cantando, e não estava nem aí. Portanto, o Medina, quando aquela foto que foi a foto icônica de todas as Olimpíadas, quando ele passa por aquele tubo e faz aquela foto, o dedinho para cima é dedicando a Deus aquele movimento tão perfeito. Eu não estou entrando no mérito da fé, da crença, se são obedientes, praticantes, mas o fato é que o mundo se move pelas suas próprias regras e nos colocam em missões impossíveis, mas essas missões impossíveis se tornam possíveis quando nós confiamos no Deus provedor, no Deus criador. Eu volto com você para a missão impossível que eu citei antes da leitura, se importar com tanta indiferença. E o que eu coloquei foi a questão da oração. A questão da oração. Precisamos orar. Eu estava com a minha esposa no shopping Iguatemi, em Campinas, dia de semana. Andamos, chegou um momento que ela quis entrar numa loja. Eu falei, eu estou cansado, eu vou sentar aqui nesse banco, no corredor do shopping. Ela entrou. Eu estou lá tranquilo, esperando. Chegam dois garotos que eles deviam ter ali na faixa dos seus 10, 11, 12 anos no máximo. Dois garotinhos. E eles chegam perto de mim e eu não vou esquecer o nome deles, Mateus e Bruno, eu perguntei. Aí eles chegam perto de mim e eles me perguntam, moço, a gente pode orar por você? E eu olhei para eles, aí eu falei, pode. Aí, antes deles começarem a orar, eu falei assim, mas depois que você orar por mim, vocês dois orarem por mim,
eu posso orar por vocês? Pode. Aí ele perguntou para mim, moço, a gente pode orar silenciosamente? Porque eu me sinto melhor orando assim. Eu falei, pode. Aí nós três ficamos ali, eu continuei assentado, os dois em pé. Eles fecharam os olhos, eu fechei os olhos e eles oraram. Aí falou o amém alto, amém. Eu falei, bom, agora eu quero orar por vocês. Posso? Pode. Eu falei, só que eu vou orar alto. Eu vou orar de forma audível, do jeito que eu estou aqui falando com vocês. Evidente, eu não ia gritar no shopping. Não, por favor. Orei por eles. Perguntei o nome, apresentei eles, a família deles. Orei em nome de Jesus. E aí eu fiquei emocionado, eles também ficaram emocionados. Aí eu falei, valeu, Deus abençoe vocês, abração e sigam firme nesse caminho. E eles foram pelo corredor do shopping. Confesso para você que a emoção e a surpresa foi tão grande que eu não perguntei de onde vocês são, onde é que vocês moram, qual a religião, qual a denominação, não perguntei. O fato é que nós oramos ali uns pelos outros, no shopping Iguatemi, que é um dos shoppings mais badalados de Campinas. Num lugar improvável, num horário improvável, numa cena improvável, 2 garotos. Aqueles 2 garotos certamente não estavam sozinhos, devia ter uma família. Ou uma família deixou eles e um pai e uma mãe depois passaria para buscar eles, porque o Shopping Iguatemi aqui em Campinas é bem distante do centro e de regiões movimentadas. Você precisa de um carro ou ônibus para ir até ali. Mas naquele horário já era quase 10 horas da noite. Muito arriscado deixar 2 garotos assim soltos por ali. Missões impossíveis. Não importa se a sua missão impossível será em Paris, se vai ser lá em Jerusalém há 2000 anos atrás, com camelos tendo que passar pelo buraco de uma agulha, ou se a sua missão impossível será no Shopping Iguatemi no nosso século. Não importa. Seja qual for o tamanho, o grau, a profundidade, a dificuldade, os riscos das missões impossíveis que você tem que enfrentar na sua vida, ore e confie nele, porque ele é poder e ele realiza, continua realizando impossíveis na vida dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Amém. Quem proclamará a redenção? São tantos que precisam conhecer aquele que te convida a renascer. Quem proclamará a redenção? São tantos que precisam conhecer aquele que te convida a renascer. O que passou já dorme no passado. É tempo de ousar, meu Deus amado. Chegou o tempo de pregar a salvação e ser livre da
Preciso te dizer que Ele te chamou, Ele te amou e está aqui. Passou já dorme no passado. É tempo de ousar, meu Deus amado. Chegou o tempo de pregar a salvação e ser livre da angústia e da aflição. Preciso te dizer que Ele te chamou, Ele te amou e está aqui. Proclamarei a ti, adorarei a ti. Graças a Deus por esse tempo, graças a Deus por sabermos que o nosso Deus, Ele não tem no currículo dEle, na agenda dEle, coisas impossíveis. Ora comigo. Santo e poderoso Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela reflexão, obrigado por essa porção do Evangelho que compartilhamos agora. Peço em nome de Jesus graça e misericórdia na nossa vida, na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, abração, até a próxima quinta-feira.